Bem-vindos à primeira edição virtual do Mesas TI. O Mesas TI deste 17 de julho de 2020 é uma inovação. E como toda inovação, demandada pela necessidade. Movidos pelas recomendações dos órgãos de saúde frente à pandemia do novo coronavírus, sabemos que não é possível manter a versão presencial, que há anos já se consolidou como um dos principais referenciais do calendário gaúcho de TIC. Mas nem por isso deixaremos de realizar este evento, que para nós é um espaço de troca, de oportunidade e de muito orgulho. Por isso, ele acontece hoje de forma virtual. E você que nos assiste, que nos dá o prestígio de sua presença virtual, fique neste momento com o vídeo do nosso patrocinador Gold, DBC Company. Podemos falar um quarto de século, 25 anos ou ainda 9.125 dias. Mas nossa idade deve ser contada pelo que realmente importa, pelos nossos momentos inesquecíveis, pelas nossas dificuldades, pelos nossos fatos grandiosos e não pelo tempo que passou. Nesta fração de século, vimos tantos acontecimentos. Acompanhamos com alegria e com tristeza muitos eventos impactantes no mundo. Vimos um mundo em transformação. Fomos testemunhas de mudanças gigantescas. Presenciamos cada nova estação do ano, e foram várias. Fomos espectadores de fatos que ninguém acreditaria, mas acompanhamos isso tudo em constante movimento. Sempre dispostos e abertos a novos pensamentos. Aprendemos todos os dias de nossa vida. Fomos protagonistas de inúmeras transformações e incontáveis mudanças de hábitos. Vivemos de forma intensa, sempre atentos ao dia de amanhã. Nosso DNA sempre foi inovar. Somos apaixonados pelo que construímos e por tudo aquilo que ainda iremos realizar. Fomos inspirados e inspiradores. Nascemos database. Hoje, somos digital business, mas sempre, desde o primeiro dia, fomos próximos da realidade de cada um que faz parte da nossa história. E é assim que estaremos atuando nos próximos 5, 10, 25 anos. DBC, construindo um futuro digital. É com satisfação que recebemos a todos em nosso evento. O Mesas TI de hoje simboliza não apenas uma virada de chave, uma mudança fundamental para a manutenção de um espaço consagrado de informação e networking, mas também um momento de celebração. Afinal, com o evento desta sexta-feira, aproveitamos para celebrar os 34 anos do CEPRORGS, completados no último dia 4 de julho. Em todos estes anos, nossa entidade se manteve forte, ativa, presente na sociedade e no mercado gaúcho de tecnologia da informação e comunicação. Se agora estamos separados fisicamente, a integração se mantém, sedimentada por laços de cooperação, trabalho e representatividade. Estamos online, sim, mas mais do que nunca, nossa participação se mantém ativa frente a todas as questões pertinentes ao setor de TIC. Prova disso são as dezenas de reuniões virtuais que já participamos ao longo de 2020, junto a instâncias municipais, estaduais e federais, em busca da conquista de benefícios para o nosso setor. Estamos online, mas nosso compromisso com o apoio e suporte perante questões desafiadoras que requerem o impulso de uma entidade reconhecida para calcar
para galgar oportunidades e competitividade, se mantém inabalável, sólido como sempre. Estamos online, mas nossa presença se faz ver em questões de todos os aspectos, políticos, econômicos, setoriais, trabalhistas e todos os demais que importem para o fortalecimento e ganho de competitividade constantes da economia digital gaúcha. Estamos online e somos CEPROGS. Esta é a presença que nunca, em circunstância alguma, se abalará. CEPROGS, uma plataforma de representatividade e negócios única. Curta o CEPROGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Agradecemos as empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company. Patrocínio Silver, Dinamize. Apoio Postmetria. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no site do CEPROGS, mailing e redes sociais. Informamos que os microfones dos participantes ficarão no mute durante todo o evento. O evento está sendo gravado e em breve será disponibilizado em nossos canais de comunicação. As perguntas e comentários deverão ser enviados via QIA até o final do nosso evento para o momento depois do debate. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada via e-mail pelo software SurveyMonkey. Ouviremos agora o presidente do CEPROGS, Rafael Krug. Seja bem-vindo, presidente. Muito bom dia, muito obrigado, Afonso. Bom dia a todos os presentes nessa call. Em nome da diretoria do CEPROGS, da gestão 2021 e das nossas executivas, eu gostaria de dar muito boas-vindas a vocês no nosso primeiro Mesas TI virtual. Estamos muito felizes e muito contentes de estarmos conseguindo fazer um evento desses de forma virtual e trazer a mesma qualidade que sempre trouxemos nos nossos eventos presenciais. Bom, o CEPROGS, ele é uma entidade que tem como definição representar, defender e principalmente ajudar a desenvolver as empresas do setor de TI do Rio Grande do Sul. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente por 3 pilares. O primeiro pilar, relacionado à questão das ações da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. O segundo, atuando de uma forma legislativa pelo interesse do setor junto às esferas de governo. E em terceiro, fazendo eventos exatamente como esses para poder ajudar as empresas a crescer. Para ser bem sincero para vocês, eu penso muito no CEPROGS como um farol. Um farol que ajuda os empresários a navegar quando nós temos águas turbulentas ou calmas. E a gente faz exatamente o que um farol costuma fazer. Ele orienta, ele é referência e ele mostra, principalmente, quais são os caminhos que devem ser tomados por uma boa navegação. Como todos vocês sabem, no início desse ano, nós tivemos uma grande tempestade se aproximando, que acabou tirando muitas empresas do seu prumo. E a partir de agora, logo em seguida que nós já tivemos essa primeira atitude de ver essa tempestade, nós imediatamente começamos a digitalizar a nossa entidade. E fizemos isso de uma forma extremamente rápida. Em pouco tempo, conseguimos jogar todos os nossos eventos de forma virtual e prestar o serviço necessário para os nossos associados e para as empresas que nós representamos de uma forma com excelência. E não vamos muito longe disso, pessoal. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 4 meses, nós já geramos 2 meetings de assuntos trabalhistas falando sobre os riscos da Covid, da volta das empresas com risco da Covid. Fizemos um grupo de gestão de pessoas falando exatamente sobre a saúde mental dos colaboradores que estão trabalhando agora de forma remota. Estamos apoiando eventos como na nossa regional de Santa Maria, no InovaCode, tentando desenvolver novos talentos para a questão da área de tecnologia da informação que tanto estamos necessitando hoje. Criamos eventos juntos à Unicinos, onde estamos falando sobre tecnologia e estaremos falando logo em seguida sobre a questão de Lei Geral de Proteção de Dados.
Estamos orientando e orientamos durante toda essa questão de liberações de medidas provisórias do governo federal, dos próprios governos estaduais também e das prefeituras. Fizemos um trabalho incansável para os nossos representados, dando orientações de como se comportar e como manter as suas empresas de forma seguras num momento de crise como essa. E tivemos um trabalho extremamente extenuante de medidas provisórias que uma acabava sobrescrevendo a outra, algumas liberadas até nos finais de semana. Tudo isso está no nosso site para vocês poderem conferir e verificarem todo o trabalho que nós temos feito. Não só isso, nossa equipe da Convenção Coletiva de Trabalho conseguiu um efeito inédito. Nós conseguimos trazer resultados numa negociação virtual, resultados muito fortes para o setor, como, por exemplo, a redução do adicional noturno de 60% para 40%, a questão de entrega de um ponto alternativo de jornada de trabalho, que era muito requisitado pelos nossos associados, e principalmente negociar pelos mínimos, pelo índice, dando suporte aos nossos empresários quanto mais eles necessitam agora por uma questão de caixa. Então, nós não criamos aumento e custos a mais para os nossos empresários. Enfim, pessoal, eu costumo dizer para vocês que a gente conseguiu digitalizar esse farol. E digitalizando esse farol, não tem surpresa nenhuma, porque, afinal de contas, a gente é um sindicato de TI. Se não tivéssemos conseguido, eu diria para vocês que tem uma coisa muito, muito errada nesse mundo. Mas isso a gente não consegue de uma forma sozinho. E aí eu gostaria de estender aqui o meu agradecimento e, sem nenhuma restrição, a todos os diretores da gestão 2021 e às executivas do CEPROGS. Sem vocês, nós não teríamos a oportunidade de manter esse farol digital funcionando e mostrando o caminho para as empresas de TI trabalharem num momento tão difícil. Por fim, pessoal, esse evento que nós estamos entregando hoje para vocês é uma tentativa desse farol de mostrar para os empresários agora no futuro quais são as águas mais calmas, onde não tem tormenta, para que a gente possa, depois do susto, poder, de uma forma tranquila, planejar o resto do nosso ano. Para isso, a gente vai olhar agora um pouco mais de economia e vamos olhar um pouquinho do que pode estar nos reservando para que a gente possa fazer essa travessia num momento de turbulência extremamente, de uma forma mais calma. Por isso, Patrícia, queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conversando hoje conosco, de estar trazendo informações que são relevantes ao nosso setor, que são relevantes ao nosso empresário, e espero de todo o coração que tu consigas indicar bons mares para todos os nossos navegantes aqui nessa call e que poderiam estar depois assistindo de forma gravada. Bom, eu acredito que eu já falei demais, pessoal, e todos estão muito ansiosos para que a gente possa ver o que a gente tem na frente, o que o futuro nos reserva. Bom evento a todos vocês e já passo a palavra imediatamente para o Afonso. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Rafael, por sua participação. Quais são os rumos que o cenário econômico tomará em função do atual quadro pandêmico? O que fazer, projetar e esperar enquanto empresário para melhorar as chances de sucesso mediante a situação atual e ao que ainda está por vir? Estas e outras questões serão trabalhadas por nossa palestrante, a economista Patrícia Palermo, que nos traz um importante tema Panorama Econômico 2020, oportunidades e riscos para o setor de TI. Patrícia Palermo é economista formada com laurea acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo também mestre e doutora em economia aplicada pela mesma universidade. É autora dos livros A Crise Econômica Internacional e os Impactos do Rio Grande do Sul e O Rio Grande Tem Saída, livro que trata da crise estrutural das finanças públicas gaúchas. Patrícia é professora da ESPM Sul e das faculdades São Francisco de Assis, ambas desde 2004. Foi eleita economista do ano do Rio Grande do Sul em 2016
pelo Conselho Regional de Economia e, em 2017, recebeu o prêmio Mulheres que Inspiram, da revista Dona, do grupo RBS, devido ao seu destaque profissional. A doutora Patrícia Palermo também tem uma larga experiência no assessoramento econômico de empresas e entidades empresariais. Vamos então acompanhar agora a apresentação da economista Patrícia Palermo. Seja bem-vinda ao Mesas TI Virtual, Patrícia. Muito obrigada, Afonso. Um bom dia a todos. Eu vou começar aqui agradecendo ao presidente Rafael e a toda a sua diretoria, né, que levaram à frente esse desafio de digitalizar um evento tão tradicional, né, para o CEPRORGS. Eu também não posso deixar de agradecer, né, ao corpo funcional do CEPRORGS, mais especialmente ali a Karen e a Luciele, que foram incansáveis durante todo esse processo, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre o cenário econômico, sobre essa crise em que o país e o mundo se viu, né, colocado quase que da noite para o dia, e especialmente na questão do setor de TI, enxergar riscos e oportunidades. Eu acredito que, mais do que uma visão otimista, o que a minha colaboração pode ajudar vocês é enxergar uma perspectiva realista, né? Porque quando a gente enxerga de fato o que vai acontecer, a gente tem uma capacidade maior e melhor de planejar como a gente vai agir. E é essa a ideia hoje aqui. Então, eu vou começar a minha apresentação compartilhando com todos vocês, né, os meus slides, e eu vou ficar conversando com vocês nos próximos 45 minutos, e no final a gente vai ter um tempo, um espaço para conversar e responder às perguntas que são muito bem-vindas, tá ok? Então vamos começar falando do ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano que começou de uma maneira muito otimista. O Brasil tinha acabado o ano de 2019, né, com uma lição de casa muito antiga realizada, que foi a reforma da Previdência. E a agenda de reformas, ela estava se encaminhando. E a gente dizia que 2020 ia ser o ano do agora vai, que o crescimento de fato ia acontecer. No cenário internacional, também muitas incertezas lá de 2019 estavam ficando para trás, né? Houve a primeira fase do acordo entre a China e os Estados Unidos, o Brexit tinha se resolvido de uma maneira muito mais calma do que se esperava, os conflitos na América Latina, que tinham incendiado algumas ruas, né, de muitas capitais aqui, também se acalmaram, e até mesmo aquela primeira tensão que surgiu no ano, que foi a relação entre os Estados Unidos e o Irã, que a gente dizia assim, olha, isso pode gerar um grande confronto armamentista, e também se resolveu. Estava na conta de 2020, basicamente como fenômeno de incerteza, a eleição americana. Mas, né, para não perder a piada e garantir a leveza aqui, né, que é típica das minhas palestras, se a gente tinha uma expectativa para 2020, a realidade foi totalmente outra, né? Desandou a maionese ao longo do ano de 2020, porque eu acho que não tem capa melhor para descrever o que aconteceu do que essa que a Exame descreveu lá no início do ano, né? O vírus, o coronavírus, acabou devorando o nosso ano, né? Um ano que está sendo totalmente atípico no caso brasileiro, mais especificamente aqui no caso do Rio Grande do Sul, teve mais coisa junto, né? A gente teve ainda uma seca, teve um ciclone bomba, teve ameaça de nuvem de gafanhoto, só falta um meteoro, mas não vamos nem falar isso em voz alta, porque vai que dá ideia ainda para alguém, né? Então, basicamente, a gente teve um ano, e a gente já está em julho, e a gente já tem certeza de dizer que o ano foi devorado pelo vírus. Então, vamos tentar entender como é que a gente chega até aqui, tá bom?
Bom, o mundo viveu, entre os anos de 2009 e 2019, o período mais longo de crescimento econômico continuado da nossa história recente. Aí você pode dizer assim, mas como assim, né? Eu não percebi isso. Você não percebeu isso porque você estava no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, não aproveitou essa onda de crescimento. Para vocês terem uma ideia, enquanto o mundo cresceu em média por ano 3,8% entre 2009 e 2019, aqui no Brasil a gente conseguiu crescer apenas 1,2%. Uma parte significativa, né, de crescimento nos foi roubado por aquele desempenho terrível aos longos dos anos de 2015 e 2016 e a nossa baixa capacidade de recuperação ao longo dos anos seguintes. Os países emergentes tiveram uma média de crescimento aí de 5,1% e os países avançados, obviamente, cresceram menos. O que se esperava? Já se esperava, né, uma diminuição desse ritmo de crescimento, principalmente por causa do movimento de crescimento mais baixo nos países emergentes. Os países avançados conseguiriam acelerar um pouco mais, resolvido, por exemplo, algumas crises internas, como a crise dos refugiados que estabeleceu-se lá, toda essa questão do Brexit, né, que também acabou perturbando o crescimento econômico, principalmente europeu, nesses últimos tempos, né? E o Brasil ia na contramão de tudo isso, né? O Brasil, como ele já tinha feito um tema de casa importante e as outras reformas também pareciam estar se encaminhando, a gente viveria um momento de aceleração, preparando-nos para um momento melhor ainda. Mas esse aí é o mundo, né? AC. Como assim AC? É o antes da Covid. Em outubro de 2019, a gente nem sabia que o coronavírus poderia existir. Essa aqui é a previsão que a gente tem do FMI do crescimento médio por ano, né, entre 2020 e 2021, depois que a gente já sabe que a Covid existe e já começa a entender os estragos que ela gera. Então, notem que esse processo de desaceleração que já sabia-se que ia se ter, ele foi profundamente acelerado e aqueles ambientes, né, que teriam crescimento mais fraco foram levados por uma taxa de crescimento negativa. E olha que banho de água fria, né, que essa crise acaba dando para o Brasil, por exemplo, que sai de uma média de expectativa de 2,2% de crescimento por ano e passa para 1,3% negativo. Essa aqui era a expectativa que se tinha em abril. Em abril, os dados que se tinha até então eram dados, por exemplo, até fevereiro. Esse novo cenário aqui é o cenário do FMI baseado, né, nas informações que eles tinham mais ou menos ali até abril, maio. Notem que existe uma piora de expectativas, né? A gente olhando por causa do Brasil e por causa do mundo, a gente aprofunda na perspectiva do FMI essa perda de potencial de crescimento, né? E pela expectativa do FMI, nesses 2 anos, entre 2020 e 2021, a nossa taxa de crescimento média por ano é de menos 3%. Alguém poderia chegar a mim e dizer, nossa, mas isso aí está muito negativo. As expectativas internas aqui, elas são um pouco melhores, ou melhor, menos piores. E é verdade. Se a gente for olhar, por exemplo, para as expectativas do Focus, né, do Boletim Focus do Banco Central, a gente vai ver que para esse ano a expectativa não é uma expectativa de crescimento de menos 9, é de menos 6. Para o ano que vem, um crescimento de 3,5. Isso leva a um crescimento médio ali por ano de menos 1,5. Então, notem que, apesar de em magnitude, o prejuízo, né, a queda em termos de PIB ser menor, ela continua sendo muito relevante, tá bom? Então, vamos entender que crise é essa. Essa crise que a gente está vivendo é uma crise completamente diferente de todas as crises que a gente teve anteriormente. Ela não é uma crise financeira, ela não é uma crise tecnológica, ela não é uma crise de produção, ela tem sua raiz na produção ou em certos insumos, ela é uma crise sanitária. Tá? É uma crise sanitária em que
a gente não tem remédio, e eu não vou entrar aqui em polêmicas de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, ou o que seja. A questão é que a gente não tem, né, um consenso médico mundial de como tratá-la de uma maneira eficiente. Existe uma corrida por uma vacina, mas depois que essa vacina conseguisse alcançar essa vacina, se tem um um desafio incrível, né, de imunizar as pessoas. Então, a gente tem uma crise que, obviamente, né, coloca o ser humano de frente com o maior dos seus medos, que é a morte, né? E os governos, mundo afora, estão batendo cabeça para como lidar com isso. Não existe uma receita única para lidar com essa crise, tá? Diferentes países têm usado estratégias diferentes. Mas muitos países, e entre os países está o nosso, né, acabaram usando do distanciamento social como a via de tentar evitar o espalhamento do vírus. Quando a gente começou essa crise, eu acho que todo mundo se lembra muito bem daquela expressão que se ouvia, né, o tempo todo, que é assim, precisamos achatar a curva, a gente precisa achatar a curva, a gente precisa achatar a curva. O que é esse achatamento da curva, né? Por exemplo, o que os médicos, os epidemiologistas, os infectologistas diziam, né? Diziam o seguinte, olha, se a gente não fizer nada, deixar a vida continuar do jeito que está, o desempenho da doença, né, vai fazer com que os novos casos vão crescendo e vão acontecendo conforme essa curva vermelha aqui. O que vai acontecer? A gente não vai ter, dentro do sistema de saúde, capacidade de tratar essas pessoas. Então, toda essa barriga aqui da nossa curva, que ficar além da nossa capacidade de tratamento, vão ser vidas que potencialmente vai poder se perder, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achatar a curva, né? Evitar, né, que esse crescimento de novos casos seja algo muito grande e a gente reduz, né, esse número de vidas que potencialmente se perderia pela nossa incapacidade de atender no sistema de saúde. Bom, isso aqui é o que a gente via na TV, né? Isso aqui parecia o tempo todo. Então, diante disso aqui, é óbvio, né, que a decisão das pessoas vai ser assim, não, nós temos que achatar a curva. Nós vamos achatar a curva porque nós temos que proteger vidas e assim por diante. O que a gente não pode jamais esquecer da parte de baixo do gráfico, né? A parte de baixo do gráfico, ela mostra quanto custa a conta do hashtag Fique em Casa. O hashtag Fique em Casa não tem só essa parte, tem essa aqui também, que mostra quão severa é a recessão econômica em que a gente se coloca no momento que a gente usa um modelo de distanciamento social. O que acontece? Se a gente deixar, basicamente, né, a doença correr, vai ter recessão. Não tem dúvida. Porque as pessoas se impõem comportamentos distintos e se impondo comportamentos distintos dessa situação normal ou da normalidade que a gente conhecia, a gente acaba desenhando uma situação econômica diferente. Então, tem recessão econômica. Mas quando se fazem políticas de promoção desse distanciamento econômico, desse distanciamento social, a crise se torna muito mais profunda e mais longa. Por quê? Porque a profundidade da crise acaba tendo repercussão sobre a sua durabilidade também. Então, o que a gente tem que entender é que o modelo de distanciamento social, ele faz o achatamento da curva, mas ele também cobra um custo significativo em termos de crescimento econômico, levando os países a uma depressão que, como a gente vai ver, não tem paralelo na nossa história recente. Então, como é que a gente tem essa crise desenhada? Essa crise começa com um choque de oferta aqui no Brasil. E esse choque de oferta, ele vem não tendo sua origem diretamente aqui, mas através desses distanciamentos sociais que são praticados em outros países, né? A gente não pode jamais esquecer, por exemplo, que o primeiro país a adotar esse tipo de medida foi a China, e faz parte das cadeias globais de praticamente todos os produtos. Quando a China lá para, existe uma interrupção das cadeias produtivas
E isso acaba refletindo na economia dos vários países do mundo. Mas quando é que o choque de oferta, né? Isto é, essa pressão negativa sobre a capacidade de produzir das empresas se efetiva aqui na economia brasileira? Quando as medidas de distanciamento social são efetivamente aplicadas pelos governos estadual e municipal em todo o país. Nesse momento, a atividade produtiva ela é interrompida por força de lei, né? As pessoas vão para suas casas, a produção para. O que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que produção e renda são dois lados de uma mesma moeda, né? Se a atividade produtiva para, isso acaba tendo reflexo sobre a renda na economia, acaba reduzindo o emprego na economia, né? O emprego informal, como ele tem custo de desligamento muito menor do que o emprego formal, ele é automaticamente desligado, né? O emprego formal demora mais um pouco, mas acaba respondendo também no sentido de que, no momento que a gente é incapaz de produzir, a maior parte das empresas precisam desse fluxo de caixa para se manter funcionando. Não podendo funcionar, ocorrem as demissões. As pessoas, né, acabam mudando o seu comportamento e circulando menos, elas acabam consumindo menos também. Aumenta o grau de incerteza dentro da sociedade. A incerteza é uma trava para investimento. Obviamente, isso também impacta na demanda. E como, de uma certa forma, todo mundo dá um passo para trás, o fluxo de comércio global também para. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando o seguinte: nós temos dois choques negativos somados. Esses dois choques negativos somados acabam derrubando a atividade econômica. Esse dado que a gente tem aqui é o dado do IBC-BR. Esse dado, ele mostra para a gente, né, uma prévia do PIB, né? Isso que é o IBC-BR, né? Ele mostra para a gente uma prévia do PIB. O que aconteceu, o que acontece com a atividade econômica. E eu trouxe aqui para vocês verem, né? Cada pontinho desse representa quanto a economia está tendo de desempenho em relação ao mês imediatamente anterior. E eu trouxe aqui para vocês, desde lá de 2008 até o dado mais recente que a gente tem, que é o dado de maio. Isso aqui é a crise financeira internacional de 2008 e 2009. Isso aqui é aquele final de ano terrível do ano de 2008. A gente cai, olha as proporções da queda, e a gente, na sequência, se recupera e permanece lá se recuperando, né? Ok? Vamos lá. O que isso aqui é? Isso aqui é a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, ela foi usada por muitas pessoas para tentar medir, basicamente, né, os efeitos que essa crise teria sobre a economia brasileira nesse momento. Só que a greve dos caminhoneiros, aquela vez, ela durou 10 dias e ela funcionou quase como um interruptor, né? Um liga e desliga. Claro que ficou no ar aquela medida de, e se isso acontecer de novo, né? A gente estava num ano eleitoral, era complicado, mas notem que no momento que a gente fez os caminhões rodarem de novo, a atividade econômica já voltou. Isso aqui é a Covid. Isso aqui é o efeito na atividade econômica daquela nossa parada brutal no mês de abril. Essa é a nossa queda. A gente cai cerca de 10%. Maio, a atividade começa a ser retomada. A gente cresce menos de 2% em relação ao mês anterior, em que a gente tinha caído 10%. Isto é, se a gente fosse olhar em nível, a gente não recupera, né, nem de perto aquilo que se perdeu ao longo do mês de abril. E ao longo dos próximos meses, o que a gente consegue perceber é que, apesar de a gente não ter mais um cenário tão dramático como a gente teve em abril em termos de Brasil, né? Como o Brasil é um país continental, a gente tem várias situações diferentes de recrudescimento e de melhoria desse cenário de Covid e, portanto, das respostas que se está dando, né, em termos
de permitir ou não a atividade econômica nos vários lugares do país. Como é que isso gera impacto setorial? Bom, vamos lá. O primeiro setor que vai ser atingido fortemente, né, e atingido assim, de uma maneira mais brutal, e eu diria com cicatrizes mais permanentes, não tem dúvida nenhuma que é o setor de serviços, né? O setor de serviços ele engloba, obviamente, o comércio e todos os serviços propriamente ditos. A gente tem medidas legais aí importantes que limitam a atividade de vários segmentos, né? Proibindo muitas vezes muitos segmentos de atuarem. Existe, obviamente, uma queda de demanda, né? As pessoas, que me disse para vocês, por questões, sejam por falta de renda, por incerteza quanto ao futuro, né? Ou pela própria mudança de hábitos, eu vou falar um pouquinho mais, né? Acaba mudando na minha atividade a sua capacidade, o seu consumo atual, né? Existe também queda de preços e, portanto, quando tem queda de preços, você tem, nesses segmentos especificamente, um achatamento de margens. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante a gente definir aqui é que existe mudança de comportamento, né? Os seres humanos, eles são totalmente adaptáveis, né? Então, eles vão tentando buscar adaptações. E a gente começa a repensar certas coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que é singular para mim, né? Eu sempre frequentei salão de beleza, ia 1, 2 vezes salão de beleza por semana, né? O que aconteceu? Aconteceu que eu fui obrigada a ficar em casa e eu continuei trabalhando, né? Só que muitas vezes eu não podia contar com esse tipo de serviço. O que aconteceu? Fui lá, comprei uma Rotator Airbrush, Conair, não sei o quê, e eu faço hoje a minha escova. Fiz hoje, inclusive, para estar aqui com vocês, né? Resumo da ópera. Quando essa pandemia passar, talvez eu não deixe de ir no salão, mas certamente eu vou ir bem menos vezes do que eu ia. Por quê? Porque eu desenvolvi uma habilidade nesse momento que faz com que eu não precise mais consumir da forma que eu consumia salão. A gente está fazendo hoje aqui esse evento online, e quantas reuniões a gente fez online que antes a gente precisava se deslocar para ir. Então, a gente gastava tempo, a gente consumia gasolina, a gente precisava de ter um meio de transporte para isso, dependendo de onde a gente fosse, a gente precisava de uma acomodação. Olha, muitas dessas coisas vão ser reestruturadas daqui para frente. Então, o setor de serviços, ele vai ser um segmento que, obviamente, vai se transformar. Algumas atividades vão acabar se reduzindo posteriormente e outras vão ter que, obviamente, né, promover mudanças, né, para se assimilar esses novos comportamentos dos indivíduos. Só para a gente ter uma ideia aqui, esse é um dado da Cielo que mostra como é que funcionou a receita de vendas no varejo ampliado. O que é o varejo ampliado? O varejo ampliado é não só atividades varejistas mesmo, que a gente compra produtos, mas também olhando aqui para a compra de serviços, né? A gente pode olhar aí, por exemplo, bares e restaurantes, a parte de hotelaria e assim por diante. Olha a queda que a gente tem nesse indicador. E isso aqui é a recuperação, né? Então, notem que a gente tem quedas aqui da ordem de 40%. Se a gente for em termos setoriais, por exemplo, bares e restaurantes, chega a perder 80% no core da crise ali em abril, né? A mesma coisa acontece com a parte de hotelaria. Se a gente olhar em termos de produtos, por exemplo, isso aqui só não tem um número pior porque tem alimentos e medicamentos aí no meio. Se a gente fosse olhar, por exemplo, a parte de calçados e vestuário, é de chorar num cantinho, né? De tamanha perda que se teve. E aí tem uma reabertura da atividade. Note que essa reabertura aqui, ela traz um indicador na comparação com o mesmo período do ano passado para um nível, olha aqui de novo, menos pior.
né? Então, o que a gente vê aqui não é uma melhora, né? É uma palavrinha que um amigo meu inventou, que é o André Nunes, que é a despiora. A gente despiora nesse momento, né? Mas é uma situação extremamente crítica. A indústria, por sua vez, notem que ela sofre menos do que os serviços. Por quê? Porque, de uma certa forma, né, principalmente os legisladores, né, o Poder Executivo especificamente, vamos dizer assim, né, e eu falo de legislador porque ele que escreve os decretos nesse momento, né, ele que está legislando, ele entende a indústria como um setor em que o distanciamento social é mais aplicável internamente, né? Então, ele é mais condescendente com a atividade industrial. Mas não tem dúvida, né, que se você tem um problema de escoamento dessa produção dentro da economia, porque você tem, por exemplo, o comércio fechado, é óbvio que isso vai ter impactos significativos, né? Vai ter queda de demanda e queda de preço. Você tem uma ideia, né? A indústria, o grande pesadelo industrial nesse período foi o cancelamento de pedidos, né? Porque o cancelamento de pedidos, dependendo da ordem que está o pedido, ele está cancelado com a entrega na porta do almoxarifado. E aí o que você faz com aquilo, né? Então, essa crise ela tem essa característica, né, de ser muito desorganizadora da atividade econômica no país e que acaba carregando, né, crises de um setor para o outro. Isso aqui é para a gente ilustrar, por exemplo, o que aconteceu com a produção física da indústria de transformação, né? Isso aqui é um indicador de mês contra mês, então olha a queda que a gente tem aqui no mês de abril, recupera em maio, mas nem perto, né, da perda que se teve, e esse aqui é em nível, né? Só para a gente comparar com relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, a gente comparando com o mesmo período do ano passado, isso aqui é a queda que abril teve e maio, mesmo que recuperando, está numa posição ainda muito fortemente menor do que a gente tinha no ano passado. Aí a pergunta que vem, e o agro? Ah, gente, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? O agro continua andando, né? A soja continua crescendo no campo, aquela coisa toda. O agro sente? Sente nos preços e sente, obviamente, na queda de demanda. Mas essa queda de demanda é infinitamente menor do que acontece em outros tipos de bens, né? Então, o que a gente tem que entender aqui é que essa queda de preços que acontece no agro especificamente, o que a gente enxerga aqui é bem mais um choque bem mais ameno do que se vê nos outros setores. Até porque a grande parte da produção agropecuária, né, ela é o quê? Ela é cotada em dólar. Então, uma parte que se perde preço em reais é compensada, ou melhor, uma parte que se perde preço em dólares é compensada por essa questão da desvalorização cambial que coloca o setor de agro numa situação bem melhor, tá bom? Por que eu desenhei dessa forma aqui, né? Não é só para a gente refletir os impactos sobre os setores. É também para a gente entender a importância relativa que esses setores têm na economia. Quando a gente fala aqui, né, e me pergunta para as pessoas, qual você acha que é o setor mais importante da atividade econômica? As pessoas, né, com agro é tech, agro é pop, agro é tudo, sempre respondem que o agropecuária é o setor mais importante da economia. Isso não é verdade. A agropecuária é responsável por cerca de 5,5% do PIB brasileiro, né? Mais de 70% do PIB brasileiro está nos serviços, sendo que 60%, né, é a parte privada dos serviços. E nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma crise que acertou em cheio, né, o core da atividade econômica, né? Então, se atingiu em cheio atividades que são altamente empregadoras, o reflexo no emprego não poderia ser diferente. A gente tem em 3 meses, março, abril e maio, a destruição de quase 1,5 milhão de postos de trabalho, equivalente a 25% a mais do que a economia brasileira foi capaz de gerar nos anos de 2018 e 2019 somados, certo? 3 meses a gente destruiu isso de empregos.
A gente não está nem falando aqui das empresas que foram destruídas, né? Que ontem saiu um número muito chocante numa pesquisa que o IBGE fez. E quando a gente destrói empresas é ainda pior, né? E por que é pior? Pior porque, basicamente, são nas empresas que a gente encontra empregos. Se as empresas, né, forem destruídas, a gente tem uma capacidade muito menor de absorver essas pessoas que perderam seus empregos nesse momento. Notem que aqui só tem um emprego formal. A gente nem está falando ainda do emprego informal. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, de taxa de desocupação, a gente não está falando de taxa de desemprego, é desocupação. A gente está olhando para as pessoas, por exemplo, que estão desocupadas, né? O nível de desocupação no país ele não cresceu muito, né? E a pergunta é, por que não cresceu muito se tanta gente aqui perdeu o emprego nesse período? Bom, a resposta é bem simples, né? Para você ser um desocupado, né, você precisa estar procurando emprego. O teu filho de 18 anos que fica lá em casa vendo malhação, ele não é um desocupado, né? Meu pai diria que é vagabundo, né? Mas hoje politicamente é incorreto dizer um negócio desses. Mas hoje tem muita gente que não procura emprego, não é porque está nessa condição, mas é sim porque acredita piamente que não vai achar, né? Porque tem medo de sair para a rua e se contaminar e assim por diante. Então, isso também acaba restringindo aí a nossa taxa de desemprego de crescer. No momento que esse medo, né, diminuir, ou que a necessidade, né, de renda, principalmente, aumentar, a gente vai enxergar uma taxa de desocupação crescendo bastante. Essa crise também teve uma característica deflacionista na economia brasileira. Não que a economia brasileira passasse por uma deflação, não. A gente está falando basicamente, né, que a gente teve aqui, né, uma situação em que alguns produtos tiveram o seu preço jogado lá para baixo e esses produtos, sendo relativamente importantes na cesta de consumo das famílias, acabou jogando os preços, né, como um todo também para baixo, né? Um exemplo básico disso é a parte ligada a combustíveis, tá? Em junho, a gente já consegue perceber aí uma retomada, né, do aumento dos preços, mas algo extremamente controlado, porque é essa crise, né, que traz queda de renda, queda do emprego e assim por diante, acaba também evitando que os preços consigam subir, né? Então, vamos passar aqui esse slide. E o setor de TI nisso tudo, né? Bom, o setor de TI, como todos os setores, vai ter as suas perdas, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalhava com pequenas empresas, com médias empresas, à medida que essas empresas tiveram um problema no seu fluxo de caixa, elas acabaram contaminando seus fornecedores também. Então, muitas empresas tiveram dificuldade de honrar compromissos. E isso acabou trazendo para dentro das empresas de TI uma série de problemas desses seus clientes. Outra questão importante é que existem segmentos de TI que são altamente especializados em alguns setores da atividade econômica que tiveram perdas muito grandes e perdas que vão permanecer durante muito tempo. Aí vamos falar das aéreas, vamos falar da parte de hotelaria, assim por diante. Mas, se a lista de perdas existe no lado do setor de TI, não tem dúvida também, né, que a lista de oportunidades também existe. E essa lista é uma das listas maiores entre os setores, né? Então, o setor de TI está numa posição privilegiada nesse sentido, porque ele é meio alternativa a contornar a crise nos demais setores. Então, por exemplo, a gente observou uma profunda e rápida digitalização da economia, né? Então, muitas barreiras aí, né, culturais foram derrubadas nesse momento, porque as pessoas se viram num processo de inclusão digital forçada e viram que isso é possível, né? Isso é o caminho para o futuro, né? Da parte, por exemplo, do comércio varejista, existia uma resistência muito grande de, principalmente, pequenas e médias empresas se apresentarem na internet. Hoje, essa ideia de ser
omnichannel, de estar em vários canais simultâneos, é quase que uma estratégia de sobrevivência, né? Existe uma oportunidade importantíssima do avanço da automação, né, em todos os sentidos, seja automação industrial, seja automação no comércio, automação nos serviços, porque isso facilita e diminui riscos. E a gente não pode esquecer, né, desse fenômeno que é o home office, né? Ao trazer as pessoas para casa, a gente precisa de infraestrutura de TI para dar suporte a tudo isso. Mas nem tudo é maravilha, né? Existem riscos aí. Um risco importante é a questão de falta de pessoal, né? Cresce a demanda, porque cresce a necessidade de atender esse novo ambiente que se desenha aqui. Mas a pergunta é, a gente tem gente suficiente para fazer isso? A gente treinou pessoas, né, suficiente para fazer isso? Né? Isso eu acho que vai ser um limitador importante daqui para frente, né? Não tem gente suficiente para atender todas essa necessidade que a gente tem aqui. Outra questão importante, que é um risco, principalmente para as empresas já estabelecidas, é um aumento da concorrência, né? E eu vou traçar aqui 2 pontos importantes do que diz respeito ao aumento da concorrência. O setor de TI é um setor que tem uma característica bem interessante, que é o seguinte, né? Os indivíduos, quando eles dominam a técnica, eles muitas vezes desejam se tornar empresários daquilo, né? Só que entre ser um bom técnico, entender bastante informática, entender do core aí do negócio, né? Você tem que aprender a gerir um negócio, né? A oferecer esse produto, a precificar. Quando muitas vezes esses novos entrantes, né, sem experiência alguma de gestão de negócio, entram, eles muitas vezes oferecem serviços com uma precificação que não é adequada, que simplesmente acaba bagunçando, né, o setor, né, a precificação no setor, e isso acaba tendo consequências para as empresas já estabelecidas, né, e até para aqueles que são os próprios contratantes desse serviço. Outra questão importante quando a gente fala aqui de concorrência, né, é que aumenta a concorrência por mão de obra. E aí as empresas estrangeiras, nesse ponto, elas têm uma coisa de diferencial, né? Como você pode contratar alguém para trabalhar em qualquer parte do mundo, muitas vezes, né? Com essa desvalorização que a gente teve do real, a capacidade de pagamento dessas empresas perante o nosso público local ficou muito aumentada, né? Então, ficou barato para esse pessoal de fora, para essas empresas estrangeiras, né, contratarem os nossos, as pessoas, os brasileiros, né, desse setor. E, por fim, eu não posso deixar de falar, existe a questão das modificações da legislação. Toda vez que algo entra em cena, o legislador, ele olha para aquilo e diz assim, é preciso pensar nesse setor. E acreditem, quando isso passa na cabeça de um legislador, pode não vir coisa boa. Na maioria das vezes não vem coisa boa, né? E por quê? Porque muitas vezes os nossos legisladores eles não são preparados o suficiente para entender a dinâmica de um setor. E como a gente vai falar um pouquinho depois, eles são altamente... eles acabam sendo muito pressionados, né, por quem está próximo e que é capaz de fazer essa pressão sobre eles. Então, existe uma possibilidade aqui de mudanças na legislação que, obviamente, né, pode ter efeitos negativos sobre o setor. Como é que o governo tem atuado, né, para conter a crise? Eu vou falar aqui em vários blocos de medidas de contenção e vou falar na forma de bloco e não na questão da medida temporal, porque é mais fácil de explicar. A gente teve medidas monetárias e de crédito, tá? Uma questão importante é que houve a redução da taxa de juros. Muita gente achava que a taxa de juros já tinha chegado no seu piso, né? Mas a atividade econômica ela caiu tanto e essa crise tem uma característica deflacionista tão forte, né? Que para a gente seguir no sistema de metas de inflação, que é o sistema como a gente controla a inflação hoje no país, né? A gente precisava baixar mais os juros para ver se a gente estimulava a atividade econômica e fizesse que os preços pudessem crescer e se aproximar da meta.
Para você ter uma ideia, né, a meta de inflação esse ano é 4%. Né? A gente está longe dessa meta. Né? E para atingir essa meta, a gente tinha que ter uma economia mais ativada que, obviamente, pressionasse os preços a crescer. Os juros caíram para 2,25% ao ano. A expectativa é que haja uma nova queda. E a pergunta é, será que isso vai ser suficiente? Eu acredito que não. E por quê? Porque hoje a nossa capacidade de estimular a economia com taxa de juros baixa, né, principalmente pelo canal do crédito, é muito limitada. Nosso problema não é preço do crédito, nosso problema é risco de crédito. Né? E quando a gente tem risco de crédito, baixar a taxa de juros nem sempre gera os mesmos efeitos que a gente teria num ambiente normal de temperatura e pressão. Porém, todavia, contudo, a gente tem uma super influência sobre o câmbio. É óbvio, né, gente, que essa sobe e baixa do câmbio, essa coisa agitada, né, bipolar do câmbio no Brasil, né, obviamente é reflexo de uma série de coisas, atividade econômica aqui nossa, né, da incerteza que a gente tem quanto à dinâmica da própria economia nesse cenário de Covid. A gente tem um temperinho do cenário político significativo, mas os juros, eles acabam influenciando no patamar da taxa de câmbio. Né? Então, ainda que permaneça volátil a taxa de câmbio por todos os motivos que eu falei para vocês, o patamar ele tende a permanecer elevado porque a nossa taxa de juros está muito baixa. Né? Vamos lembrar que muito dinheiro entrava aqui no Brasil para comprar título público, né? Ou para comprar também títulos privados, que acabavam remunerando a taxas de juros bem mais alta. Quando o diferencial de juros cai, essa nossa capacidade de atrair recursos para essa finalidade se reduz também. Se gerou muita provisão de liquidez para os bancos e se fez uma série de linhas novas de financiamento. Eu vou dizer para vocês que o canal de crédito é um canal que entupiu, né? No sentido de que não teve jeito de fazer o crédito vazar na atividade econômica, vazar para a atividade econômica, né? Mas o que o Banco Central tinha feito? Ele tinha enchido todas as bolsinhas de sangue lá, né? Para atender o paciente que era a economia. O que estava faltando? A viazinha para fazer com que as bolsinhas de sangue chegassem nesse paciente. Se fez várias tentativas, aparentemente a que conseguiu fazer com que o crédito avançasse e chegasse lá na finaleira, né? Foi o Pronamp, que basicamente conseguiu fluir nos últimos dias. Hoje eu olhei antes de entrar nessa reunião, já tinha fluído mais de 15 bilhões, essa tranche primeira aí de 18,7 bilhões, e tem essas medidas ligadas ao FGI, né, que é o Fundo Garantidor de Investimentos, que pode ser que destrave o crédito, principalmente para as empresas maiores. O FOPA, que foi aquela linha de financiamento da folha de pagamentos, foi um fracasso. Né? Quando a gente olha nas medidas fiscais, houve isenção de alguns poucos tributos, houve parcelamento de outros tributos e a grande medida foi a postergação de tributos. Essa postergação, ela foi pensada para as coisas começarem a ser pagas agora em setembro, né? Porque na cabeça do legislador, isso já estaria resolvido. A crise, né, já estaria resolvida, a gente já estaria lá a 1.000 e os pagadores de impostos teriam essa capacidade de pagamento. O que a gente tem notado? A gente tem notado que a atividade econômica, ainda que tenha se recuperado, ela está longe de voltar ao patamar que se tinha anteriormente. Então, eu vou usar uma expressão de um outro amigo meu, que é o Rafael Borim, para dizer o seguinte: setembro vai dar uma ressaca de tributação, no sentido de que as firmas elas não vão ter capacidade de pagar 2 meses simultaneamente. Então, a minha aposta é que provavelmente vai vir um refis por aí sobre esses tributos postergados. Nas medidas trabalhistas, o governo ele foi rápido e devagar ao mesmo tempo. Né? Ele soltou uma medida importante, que foi a 927, lá no início, para fazer com que se aproveitasse os bancos de horas, as antecipações de férias e assim por diante. Demorou um pouquinho, mas veio a 936, que propiciou aí a suspensão dos contratos de trabalho, propiciou a redução da jornada com a redução dos salários, mas
por exemplo, para quem usou esse tipo de medida já lá no início, no mês de junho ficou a descoberto, né? Então, agora tem a prorrogação dessa possibilidade, que é algo bem importante, né? Mas, de novo, né, a pergunta é, será que a gente consegue manter em suspensão e redução de jornada tantas pessoas assim com uma atividade econômica muito em baixa e, principalmente, né, com tanta incerteza do futuro? É muito provável que não. Então, aquele número, que é 1,5 milhão de empregos que já foram inscritos até então, é muito provável que venha a crescer. O governo também usou de medidas de preservação da renda. A ajuda emergencial, que é aqueles R$600, né? O saque de FGTS e o adiantamento do 13º salário do INSS. Vamos lembrar o seguinte, todas essas ajudas aqui, elas têm tempo para acabar, né? E nesse tempo, elas têm ajudado a atividade, principalmente o consumo, a não cair mais, né? Mas a grande dúvida que vem pela frente é o que vai ser depois. Isso tudo, de novo, tem um custo. A gente está sendo levado a um dos maiores patamares de dívida pública que a gente já teve, e isso vai ser o nosso desafio, né, nesse mundo pós-Covid que já se estabeleceu entre nós. Só para mostrar aqui para vocês, o Brasil não gastou pouco para tentar evitar, né, que a crise fosse maior. O Brasil gastou 6,53% do PIB só nessas medidas de contenção direta, né, como gastos adicionais e receitas perdidas. A gente não está falando nada de adiamentos, tudo mais, a gente está falando só do que se abriu mão de fato, o que se gastou a mais, né, uma medida de tentar evitar que essa crise fosse ainda maior. Uma coisa interessante que vem é o cenário político, né? Eu vou dizer para vocês que o presidente Bolsonaro, principalmente aquelas medidas de suspensão de contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho e assim por diante, ele fez um dos maiores programas do mundo de preservação de empregos. Essa ajuda dos R$600 para uma população das dimensões da população brasileira é uma das medidas, de novo, de maior escala do mundo de proteção de renda. No entanto, a gente não consegue ver ele se capitalizar politicamente quanto a isso. E por que eu estou falando disso, né? Para a gente entender como é que o cenário político está por trás de tudo isso, né? Vamos tentar se libertar um pouco de alguns tipos de pressões ideológicas e de preferências ideológicas que cada um de nós tenhamos, né? E vamos tentar fazer uma leitura bem fria do que é o cenário político e econômico, político especificamente, brasileiro, tá? Vou trazer aqui para vocês um modelo de um cientista político chamado Carlos Pereira, que eu gosto muito dele, e eu acho um cara muito razoável, e eu sugiro até quem queira ler mais sobre isso, que leia ele, tá? Vamos lá. No Brasil, a gente tem um sistema, né, de, basicamente, institucional, que lhe dá muito incentivo para aquilo que a gente chama de multipartidarismo, né? O que significa isso? A gente tem um sistema de presidencialismo no Brasil, só que como a gente tem lá desde a Constituição de 88 um sistema de representação que facilita, que acha muitos partidos, né? É quase impossível a gente eleger um presidente que, com base no seu partido, consiga garantir governabilidade, né? Não consegue um presidente vindo de um partido tendo uma maioria. Então, o que acontece? A gente precisa fazer esse presidencialismo multipartidário, né? O que significa isso? Significa que a gente precisa fazer coalizões, né? Tem que ter negociação, tem que ter barganha com os legisladores. Isso se refere a negociar poder e se renegociar recursos financeiros, porque isso é governar, né? Ok? E isso acaba dando condições de governabilidade para o presidente. Notem que quando a gente fala de coalizão, negociação, a gente não está falando necessariamente em corrupção, né? O que a gente está falando é que quando os políticos dizem assim, eu quero participar do governo, o que eles querem? Eles querem um lugar,
né? Um lugar para fazer o quê? Um lugar que eles tenham capacidade de fazer políticas públicas, porque é isso que o governo faz, né? O governo faz políticas públicas, né? Então, o presidencialismo multipartidário, ele exige essa necessidade constante de busca pelo consenso. O que aconteceu? Aconteceu que a gente tem na nossa história recente algumas, vamos dizer assim, feridas importantes nesse presidencialismo multipartidário, né? Que vem ali, né, por exemplo, dos últimos anos dos mandatos dos presidentes Lula e Dilma, que a gente tem um histórico ruim dessa relação entre o executivo e o legislativo, em que a gente acabou configurando isso como um cenário muito propício para corrupção. E aí, para combater esse tipo de cenário que se desenhou, né, começa a surgir mundo afora, né, e aqui no Brasil a gente tem, no cenário presente, isso, né, essa ideia de presidencialismo plebiscitário, né, em que, basicamente, a gente tem um presidente que olha para o Congresso Nacional e primeiro ele diz que ele não precisa da coalizão mais, e começa a tratar o legislativo como um adversário, né? E o executivo, ele tenta induzir o legislativo a votar a favor, né, das suas preferências, apesar de pressão direta dos seus eleitores. Isto é, a gente tenta constranger o legislativo, nesse modelo aqui, a fazer as coisas, né, que atendam à agenda. Qual é o problema? Esse tipo de presidencialismo plebiscitário, que busca o confronto 100% do tempo, ele se esgota, ele cansa, né? E, algum momento, o cenário político vai fazer com que o Congresso acabe se virando contra esse governante e comece a assumir uma agenda própria. Então, nesse momento, o que acontece? Apesar de ter várias políticas extremamente positivas, né? Extremamente positivas, em que se poderia gastar tempo, né, explicando essas políticas e assim por diante, essa estratégia, né, que a gente chama, né, de going public nos Estados Unidos, né, acaba fazendo o presidente refém, né, dessa estratégia, e acaba fazendo com que a gente não consiga criar consequências positivas, né, dessas políticas sobre até a governabilidade do país. Qual é a saída para os nossos problemas? As reformas. Não tem outra saída que não seja as reformas. A reforma tributária é uma reforma super importante. Ontem, aqui no Estado, a gente deu um passo muito importante também. O Estado do Rio Grande do Sul propôs uma reforma tributária muito ampla, né, que vai modificar muitas coisas dentro da economia do Rio Grande do Sul, né? A gente precisa estudar e entender melhor o que ela propõe. E no Brasil também se tem hoje reformas tributárias em discussão, tá? As pessoas perguntam, e a reforma do Guedes? Né? A reforma tributária do Guedes? Isso aí é que nem o pico da Covid, semana que vem, né? Semana que vem. Ele diz que semana que vem não passa, vamos ver, né? Então, a reforma tributária, ela pode olhar para várias coisas, né? Ela pode olhar para o consumo, ela pode olhar para a renda, ela pode olhar para a propriedade, né? E existe também, obviamente, olhar para a folha de pagamentos. A gente sabe que o Guedes, por exemplo, ele tem uma coisa, né, com a folha de pagamentos. Ele diz assim, a gente tem que desonerar a folha de pagamentos. O que a gente pode fazer? Aí ele diz, olha, a gente pode tributar os meios de pagamento. Aí as pessoas dizem, então isso vai ser uma CPMF? Diz, não, uma outra coisa. Mas que coisa é? Ele não consegue explicar. Então vamos esperar lá semana que vem, vamos ver se ele consegue explicar para a gente o que é isso. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nas reformas que hoje tem no Congresso disponíveis e qual é que é a capacidade delas avançarem, né? Hoje, a PEC 45, ao meu ver, é a PEC mais bem encaminhada dentro do Congresso brasileiro. Uma PEC que foca exclusivamente na tributação sobre consumo. Não fala sobre renda, não fala sobre propriedade, não fala sobre folha de pagamentos. Ela fala sobre a tributação sobre o consumo, né?
Essa PEC é uma PEC profundamente transformadora, que traz tudo que antes era tributado pelo PIS, pela COFINS, pelo IPI, pelo ISS, pelo ICMS, uma única alíquota, né, no Brasil todo, e faz com que a gente conviva durante 10 anos com esse sistema atual e com esse sistema que há de vir. O que eu quero que vocês entendam muito claramente aqui, né? Essa reforma tributária é uma reforma tributária que se pretende neutra em termos de arrecadação. Mas como a reforma do Rio Grande do Sul aqui, ela vai mudar a carga de lugar. E essa mudança de carga necessariamente vai ser em termos de alívio para bens e de aumento para serviços, certo? Essa que é o foco. Essa PEC também faz com que a tributação ao longo da cadeia produtiva ela seja sempre empurrada para frente, em que o consumidor final seja o efetivo pagador do tributo, certo? Só que, de novo, para uma reforma funcionar, ela tem que ser muito bem explicada e ela tem que ser muito bem percebida e entendida e aplicada pelos agentes econômicos. Nessa discussão, vou falar daqui a 2 minutinhos, é muito importante que vocês se envolvam, né? É muito importante que a representação de vocês se envolva. É muito importante vocês mostrarem o lado do setor de vocês, de como ele vai ser afetado e sejam medidos os efeitos para ser mostrados para os legisladores para as escolhas serem feitas. Outra questão importante é a reforma administrativa. Não vamos esquecer, tá? Se hoje a gente é um país que precisa tributar muito, é porque a gente é um país que gasta muito, tá certo? Nessa história de quem veio antes, o ovo ou a galinha, não tem dúvida, né? O gasto público veio antes da tributação. A gente só tem uma tributação alta porque a gente tem um gasto alto. E muito desses gastos poderiam ser reduzidos. E o setor de vocês tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque possibilitar digitalização de processos e serviços é um meio muito importante para a gente garantir a agilidade e eficiência desses serviços públicos para a população e também para diminuir gastos do setor público, que é o único caminho que a gente tem para reduzir carga tributária. Mas existe uma série de outras questões que a gente precisa fazer também. Reduzir o número de carreiras, reduzir salários iniciais, acabar com progressões automáticas, regular, né, regulamentar a demissão por baixo desempenho, entre outros. Eu vou chegar ao fim aqui da minha fala, resgatando um ponto muito importante, tá bom? Que é a questão da importância da representação. Eu falei para vocês, né, que, recuperando aqui o que eu disse, né, ao longo, a gente tem uma crise que vai deixar cicatrizes. Não tem dúvida que vai deixar cicatrizes. Vai demorar para a gente levantar e sair correndo de novo, né? Nesse cenário, existem riscos e existem oportunidades, né? Quem olhar para essas oportunidades e conseguir aproveitá-las melhor, vai conseguir se safar mais facilmente dos efeitos negativos que essa crise vai ter. Mas também está em jogo, em termos institucionais, a promoção das reformas econômicas. O Brasil, se ele quiser minimamente, né, se ajustar e promover um crescimento mais rápido, lembra, não adianta ter um melhor carro se a gente não tiver uma boa estrada. A gente precisa pavimentar o crescimento, a estrada do crescimento econômico através das reformas. E para a gente agir nas reformas, a gente precisa ser representado. E aí eu quero falar sobre essa importância da representação, tá certo? Quando a gente faz reformas econômicas, para a gente gerar ganhos para a eficiência da economia como um todo, a gente precisa gerar realocação, né, de direitos e deveres dentro da sociedade. E isso acaba, obviamente, né, promovendo realocação de renda dentro da sociedade. Quando a gente diz, essa reforma foi boa para o todo, não quer dizer que não hajam perdedores, tá? Não quer dizer que não hajam perdedores. As reformas, elas dificilmente conseguem ser um processo totalmente coordenado. Então, para a gente usufruir daquele ganho
que se desenha lá no processo das reformas, isso é no final, né? É o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas até lá, a gente tem processos, né, que muitas vezes fazem com que os perdedores fiquem mais tempo perdendo, os ganhadores fiquem mais tempo ganhando e assim por diante. Então, a gente tem que tentar fazer com que esse processo de perda e ganho seja o mais coordenado possível, seja o mais ágil possível e assim por diante. Qual é o problema? A maior parte dos legisladores entende pouco ou quase nada sobre o que legisla, né? É de chorar, às vezes, as conversas que a gente tem que ter. E eu digo a vocês porque eu tenho muitas dessas conversas, tá certo? É de pegar um lencinho e encostar aqui no cantinho, né? Então, se os legisladores eles entenderem muito pouco sobre o que eles legislam, eles vão acabar respondendo muito a grupos de pressão, né? E o que acontece muitas vezes? Hoje a gente tem medidas com custos concentrados e benefícios difusos na sociedade, ou a gente tem custos difusos e benefícios concentrados. Quem é que se mexe para mostrar o lado do legislador? Aquele que concentra custo ou que concentra o benefício, né? E muitas vezes, nessas grandes reformas, né, os custos difusos e os benefícios difusos, eles são muito grandes, mas por serem difusos, as pessoas não conseguem perceber a sua importância, né? Então, gente, defender interesses é algo legítimo e pode e deve ser praticado. Quando uma empresa vai e se posiciona junto a legisladores, junto a governantes e assim por diante, né? Isso pode soar muito mal, né? Principalmente no país aqui em que a gente trata o lobby como uma coisa muito ruim. Mas quando isso é feito através, né, de instituições que são representativas, que são a voz do setor, a gente só não tem só a legitimidade que é própria do setor e a legitimidade que é própria, né, da defesa do interesse, né, porque, de novo, muitas vezes o legislador precisa ser esclarecido sobre essas coisas, né, a gente também tem ouvidos mais abertos sobre o que vai se falar. Então, a melhor forma, a forma mais eficiente de ser ouvido, né, de mostrar o lado do setor, é através das entidades representativas. E eu falo isso porque vocês têm no CEPRORGS aqui uma instituição que representa vocês muito bem e que briga muito pelo setor de vocês. Muitas vezes a gente vê as coisas que acontecem, né? Mas vocês não têm ideia das brigas que se tem para que coisas não aconteçam, né? Porque às vezes o não acontecer é a melhor coisa possível, né? Porque muitas vezes vêm medidas legislativas que, de novo, muito mais vão gerar perdas setoriais, perdas de eficiência, assim por diante, né, do que ganhos. Então, eu encerro aqui, agradecendo a atenção de todos vocês, deixando aqui o link para vocês acessarem o meu LinkedIn, me seguirem no Instagram. E eu passo a palavra para o Rafael, né, que já falou no início um pouco da importância dessa representação, mas que principalmente nesse momento, que o setor de vocês, acreditem, é a bola da vez, né? Vai ter que ser muito bem representado aí, porque, ó, Rafael, a peleia é dura, tá certo? Muito obrigada. Agora passo para o Rafael e depois a gente volta com as perguntas. Muito obrigado, Patrícia. Excelente a colocação, excelente palestra. Estamos muito felizes aí com tudo que tu pôde nos elucidar, com o que a gente está vendo com a questão dessa crise e o que a gente pode ver de futuro aí para o nosso setor. Eu queria dizer para todos vocês que o CEPRORGS está atento a essas questões legislativas e nós temos trabalhado muito forte com relação a isso. Muito eu, dividindo junto com o Luiz Henrique, trabalhando junto com o Rafael Sebem, que está à frente da pasta legislativa, e coordenando os nossos esforços junto com o Edgar Serrano, que está aqui hoje nessa live como presidente da FENAINFRO, que leva as nossas pautas federais para poder ser conversado junto com o Senado e com a Câmara de Deputados.
E já passando, antes de passar um pouco a conversa para o Edgar Serrano mostrar tudo que a gente tem feito em conjunto, eu gostaria de convidar todos a participarem dentro ainda desse mês ainda da nossa live legislativa, onde nós vamos estar explicando tudo que estamos fazendo com relação à nossa representação para evitar que o nosso setor seja afetado por a questão da desoneração da folha, para manter o veto dessa desoneração, com relação à reforma tributária, tanto a nível nacional quanto a nível aqui do Estado, e todos os itens que nós temos trabalhado de uma forma bastante conjunta. Então, fica aqui o convite, nós vamos trazer, inclusive, deputados para poder conversar com a gente e gostaríamos de contar muito com a presença de vocês para que vocês possam nos ajudar a fazer força e pressão, principalmente nos deputados do nosso Estado, para que a gente possa ter um modelo competitivo. Então, Edgar, presidente Edgar, muito obrigado desde então a toda a ajuda que a FENAINFO tem dado aos pleitos do CEPRODES e toda a representação. Seria bem interessante a gente mostrar um pouquinho de tudo que a gente tem feito junto com a nossa pasta legislativa, eu e o Luiz Henrique também participando de ações juntos com os deputados e senadores, apoiando também a questão da FENAINFO. Passando já a palavra de imediato para o Edgar Serrano. Obrigado, presidente Rafael Krug, pelas palavras e pela oportunidade e por estar trabalhando junto, o CEPRORGS, apoiando bastante a FENAINFO. Agradeço também o vice-presidente Luiz Henrique e agradeço também o diretor Rafael Sebem, que trabalha também na diretoria do CEPRORGS, mas na diretoria da federação. A palestra da Patrícia foi bastante esclarecedora da situação econômica e política do nosso país. Estamos vivendo um momento sem precedentes, né? Praticamente a Terceira Guerra Mundial. Nesses próximos minutos, eu vou ser sucinto, meu tempo é bastante curto e eu vou dividir o que eu vou falar em 3 grandes blocos. As medidas trabalhistas que a federação, com diversas entidades e os sindicatos patronais estão trabalhando, tributárias e medidas de crédito. Os 3 pilares que estão sendo fundamentais neste momento. Medidas trabalhistas. Além das questões das portarias que saíram automaticamente pelo governo, através do nosso ministro Paulo Guedes, com a postergação de impostos, mas nós focamos muito em algumas medidas provisórias. A 927, que inclusive caducou, mas que por contingência a gente passou a trabalhar num PL 2863, que tinha os seguintes principais tópicos: parcelamento dos débitos trabalhistas. Senhores, algumas empresas já estão avisando que não vão ter condições de pagar as suas sentenças judiciais. E isso acontecendo, a gente sabe, o judiciário faz penhora online, bloqueia as empresas e elas vão quebrar. Diferente do passado, quando uma empresa quebrava por causa disso, o concorrente assumia. Agora não vai ter isso, é desemprego mesmo. Então nós estamos solicitando que se aumente esse parcelamento e seja um número bastante grande, com uma parcela mínima de um salário mínimo, por ser verba alimentar. Também a correção monetária. Hoje, a inflação está dando 3% ao ano, talvez menos, mas vai ficar em torno disso. Mas os índices de correção dos débitos trabalhistas, eles são 1% ao mês, mais TR, chegando às vezes a 15% ao ano. É impraticável nos valores que nós temos hoje. Dispensa dos depósitos recursais. Para quem tiver uma sentença judicial de R$1.000 e dizer assim, eu não concordo, para tu poder recorrer, hoje precisa pagar praticamente R$9.890, R$9.900. Se tiver 10 sentenças, tem que pagar quase R$100.000 para poder recorrer. Isso inviabiliza também, e é um momento difícil, então a gente quer dar fôlego para que as empresas possam, não é ajudar o mal pagador, é que a empresa possa discutir, ela possa acessar a justiça. Assim como existe a justiça gratuita para o cidadão que não tem condições, tem que ter uma justiça agora compatível com o bolso do empresário que está com um fluxo de caixa reduzido. Atuamos também nessas medidas no teletrabalho, nas antecipações de férias, para que isso entrasse. Uma vez que caducou essa medida provisória, todos nós estamos numa insegurança nisso. O deputado Celso Maldaner, de Santa Catarina, senador Irajá de Tocantins. Depois temos também a MP 944,
que a gente conseguiu trabalhar que ela ampliasse, porque era das empresas que faturavam entre 360 mil a 4,8 milhões ano. A gente conseguiu subir para 50 milhões. O governo diz que não tem mais dinheiro, que não consegue ampliar para empresas maiores. Bem, a gente entende a realidade, mas pelo menos até 50 milhões de pequena, média empresa vai conseguir fazer, então, financiamento através de recursos do governo. Vai ser pelo menos uma possibilidade melhor. Trabalhamos com isso com o deputado, que é o relator federal Zé Vitor, de Minas Gerais, e o senador Omar Aziz, do Amazonas. Na 936, que tinha várias disposições trabalhistas, mas a gente, dentro desta, a gente conseguiu construir com o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, e o senador Vanderlan, a desoneração da folha. Era até 2022, tínhamos conseguido postergar, ficou para 2021 e o presidente, a pedido do Paulo Guedes, vetou. E aí vem a nossa grande preocupação desse veto, porque o que acontece? Com isso, as empresas vão ter que, provavelmente, a partir de janeiro desse ano, voltar a pagar os 20% sobre a folha. Mas aí a gente tem o próximo tópico, que é a reforma trabalhista, daí eu já falo sobre isso. Nas medidas tributárias, a gente está trabalhando bastante forte, que é num projeto que se chama PERT-Covid, que é um projeto de lei 2.735, que é de Santa Catarina, do deputado Ricardo Guide, que ele faz o seguinte: as empresas que já vinham parcelados seus tributos e agora não estão conseguindo pagar, elas podem vir a quebrar, porque daí vem a execução do governo, elas vão para a dívida ativa. E o governo diz assim: eu não posso criar um novo refis porque tem muitas empresas oportunistas que vão poder entrar nisso. Qual é a alternativa que se está buscando? Separar o joio do trigo. Aquelas empresas que vinham pagando até fevereiro, março de 2020, é porque elas são bons pagadores, e incluí-las para salvar essas empresas. Pequena, média e grande empresa pode ter problemas fiscais e vem pagando, vem tentando ficar adimplente. Se a gente não tomar medidas deste tipo, provavelmente muitas empresas vão quebrar. E a nossa preocupação com que empresas fechem mais do que nunca, as entidades patronais sempre têm, é que num momento como esse, tu não tem nenhum concorrente muitas vezes para absorver, é desemprego direto. Bem, quando a gente chega na questão da reforma tributária, como falou muito bem a nossa palestrante, a gente tem ali a PEC 45, tem a PEC 110, e terça-feira o ministro Paulo Guedes promete desembarcar então no mercado com a proposta do governo, mas também trazendo uma nova desoneração, razão pela qual ele vetou a atual. E essa desoneração que ele vem é total e irrestrita para todos os setores. E, apesar de, no ano passado, Marco Sintra ter sido demitido pelo presidente da República, que estava, inclusive, numa UTI naquele momento, quando falou de uma possível CPMF para isso, é o que está se falando. Agora, há pouco, enquanto eu assistia à palestra, vi o vice-presidente Mourão falando: por que não uma CPMF para pagar? O Paulo Guedes diz: não é CPMF, mas é como se fosse. Enfim, é algo por aí que eles vêm anunciando. Os secretários especiais, o Carlos da Costa também diz, vai ser algo nesse tipo, de transações eletrônicas para financiar e ajudar, né, a evitar o desemprego, porque realmente tributar salários é a coisa que não se concebe. Quem está ajudando muito, nós temos conversado, são diversos senadores. Roberto Rocha, que é líder da comissão de tributos, e especialmente da reforma tributária, o nosso aqui, Lazier Martins, o Luiz Carlos Reins, Major Olímpio, Isalci Lucas, diversos senadores estão apoiando. Nós temos feito conversas diretas para poder passar a parte de serviços. Nos preocupa muito, nós, TI, tudo indica que vão reduzir da indústria, mas vai aumentar muito para serviços, e isso é uma grande preocupação. A parte de exportação de software, para quem exporta, também vê a possibilidade de não se exportar impostos, para que a gente possa ser um país exportador, então estamos preocupados com isso também. E na parte de medidas de crédito, que a pequena empresa não conseguiu ter acesso, estamos trabalhando muito forte com o CPEC, com o secretário especial Carlos da Costa, do Ministério da Economia, com diversas entidades, entre elas Brascom, ABS, Acesso Nacional, FENINFRA, Sebrace, que é para que saia o fundo garantidor, o famoso FGI, que está, sim, saindo agora para que as empresas menores consigam, tendo um fundo garantidor, a pegar esses recursos baratos, porque o recurso chegou o BNDES liberou a 3% ao ano, mas estava chegando a 12%, 15% ao ano pelos bancos, que não fazia sentido. Então, senhores, nós estamos trabalhando com diversas entidades, o CEPROGS muito parceiro,
nos ajuda muito, assim como os sindicatos patronais dos outros estados e as demais entidades que a gente se une. Hoje tem um grupo dos 17 setores, com a Bicalçado, da parte de máquinas, todos, com a parte da indústria, da construção civil, focados em garantir a desoneração da folha atual. Continuamos lutando contra o veto 26 do presidente da República, mas sabendo que o ministro vai colocar, a partir de terça-feira, uma nova desoneração, também vamos estar atuando naquele sentido, para que o nosso setor siga desonerado, ampliando e podendo crescer e poder gerar cada vez mais empregos. Estou sendo bem sucinto pelo tempo, mas como falou o presidente Rafael Krug, em breve nós vamos ter um webinar legislativo onde a gente vai poder estar detalhando muito mais e convidando vocês a participar, dando ideias para que a gente possa fazer pressão, uma pressão positiva para melhorar nesse momento de grande transição do Brasil em termos tributários, assim como o nosso próprio estado que vem mudando, como anunciou ontem o governador, a gente possa estar criando a melhor legislação possível nesse momento. Pela atenção de todos, meu muito obrigado. Passo a palavra para o Afonso. Muito obrigado, presidente Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, que muito nos honra com sua presença nessa edição online do Mesas TI. Obrigado também ao presidente Rafael, presidente do CEPRORGS. E agora nós convidamos para mediar este momento de perguntas enviadas pelo QIA, um momento que infelizmente não vai ser possível ser muito longo, mas teremos algumas perguntas, o nosso vice-presidente Luiz Henrique Petkovic. Por favor, vice-presidente Luiz Henrique, a palavra é tua. Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Patrícia, primeiramente agradecer pela presença, pela explanação. Muitos parabéns aqui, o pessoal agradecendo que fosse direto ao ponto e bem objetiva, né? E muito esclarecedora a tua palestra. Sim, acredito que com base nessas informações, muitos empresários poderão repensar os caminhos que estão tomando e as decisões dentro das suas empresas neste momento, né? Tem algumas perguntas aqui, uma delas, a primeira é: assim como nossas empresas podem atender ao mercado internacional baseadas no Brasil, nossos concorrentes também podem atender no Brasil de suas bases com um custo menor. Qual é a tua visão sobre a possibilidade da reforma tributária gerar aumento expressivo da carga tributária para as empresas de TI e colocar as empresas brasileiras do setor em posição desfavorável no mercado nacional frente a esses concorrentes? Bom, muito obrigada pela pergunta, né? O que a gente tem que entender é que reforma que vai acontecer, né? Se a gente pegar, por exemplo, a reforma tributária proposta pela PEC 45, que é essa que impõe o IBS, ela faz essa mudança, que nem eu disse para vocês, né, de aumentar a carga tributária do setor de informática, por exemplo, né, em redução ao setor, por exemplo, de outros bens, né? Só que esse tipo de estruturação, ele não acontece da noite para o dia, ele vai acontecendo ao longo de 10 anos, e principalmente para quem é meio de cadeia, ele vai empurrando para a ponta esse tipo de tributação, né? Então, se isso for trabalhado como uma exportação, isso vai ter a sua desoneração lá na ponta, né? E quando ele chegar aqui dentro, isso vai ter uma equalização ao longo de tempo de preço, para que se fique lá na ponta. O que é importante? Que quando eu falei ali no início, né? Olha, a gente tem que entender claramente que como é que essa reforma vai funcionar e como é que tem que ser o processo de precificação. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que essa mudança das alíquotas vai mexer no nível de preços. E, portanto, as pessoas têm que entender que as quedas de um lado não podem virar margem necessariamente do outro, porque isso pode acabar prejudicando severamente alguns segmentos. O que eu diria agora, nessa sequência, né, basicamente, quando a gente está falando da questão da reforma tributária, é que a reforma tributária, se ela se encaminhar de uma maneira correta, ela vai trazer eficiência para a atividade econômica. Mas por isso que eu disse a vocês que vocês precisam ter essa função da representatividade muito clara, né? Porque os segmentos, eles se manifestando junto ao legislativo e mostrando o seu lado,
de uma certa forma, quem faz uma expressão leva, né? E aí, se alguns setores fizerem muita pressão, o que vai acontecer? A carga de um lado vai ser aliviada e vai ser passada para outros setores, né? Então, a nossa atividade econômica no Brasil é uma atividade econômica que ela é cara pela baixa produtividade das pessoas, pelos altos custos de conformidade, né? E pela baixa e má qualidade da nossa infraestrutura. A gente precisa mexer necessariamente na diminuição desses custos de conformidade. Algumas coisas precisam haver realocações de fato, né, dos tributos dentro da sociedade, mas eu vou dizer a vocês que eu acho que o maior desafio para o setor de TI não é esse, tá? Apesar de ser um desafio muito relevante. Eu acho que o desafio forte mesmo vai ser a questão da mão de obra, né? A gente vai ter, principalmente para as empresas locais, essa questão da contratação de mão de obra, por exemplo, com uma taxa de câmbio muito depreciada e com um universo muito pequeno de trabalhadores, né, vai poder faltar gente para trabalhar nas empresas daqui. Então, acho que o principal problema de médio e longo prazo ainda está na mão de obra. Obrigado pela resposta. Temos agora uma colocação para você expressar a sua opinião sobre, né? A sustentação do negócio hoje vem de manter a operação acontecendo e de fechar novos negócios, mesmo neste contexto. Por isso, é importante ter uma excelente qualificação de leads para garantir os tiros concentrados em que realmente poderá comprar os seus serviços. O crescimento e lastro para frente depende dessa assertividade. Qual é a tua opinião? Bom, vamos lá, vamos ver se eu entendi assim, a pergunta, né? Bom, eu acho o seguinte, quando a gente faz... pensar quem é que vai ser o nosso mercado, né? Tipo assim, eu acho que se a gente usar a isca certa, a gente pesca o peixe certo, né? Então, a gente precisa de assertividade nas nossas ações. E uma coisa que eu acredito muito e que muitas vezes as empresas se perdem, né? É que elas acabam pensando no volume de trabalho que ela vai ter, né? E pensa muito pouco na questão da rentabilidade do trabalho que ela vai ter, né? E uma empresa, ela só consegue ficar erguida ao longo do tempo, né, se ela é capaz de gerar lucro, né? Se ela simplesmente fica gerando, tem uma hora, né, que acontece uma coisa que nem essa, né, que você tem uma pedrada, vamos dizer assim, né, vindo de fora que te tira do prumo. Então, basicamente, eu acho que quando a gente olha para o mercado, a gente tem que focar naquilo que a gente acredita que vai ser um mercado que vai crescer, obviamente, e que garanta margens, né? E trabalhar sempre com base nisso, porque basicamente atender muita gente, né? Atacar em várias frentes com margens extremamente reduzidas, né? Isso pode ser ao longo do tempo muito ruim para o negócio. Obrigado. Dado o nosso curto tempo, vou passar uma última pergunta aqui. Qual é a tua opinião sobre, de tudo que vem acontecendo, a área de TI ela tem sido estratégica e o governo tem visto esses números, e nessa mudança da reforma tributária, será que o governo vai fazer um tratamento especial para a área de TI e telecom? Ou a área de TI vai ser importante para pagar o aumento da reforma da carga tributária frente à redução que eles vão fazer em outras áreas, né? Vamos lá, tá? Deixa eu responder, né, essa pergunta da seguinte forma. Eu vou falar para vocês o que eu sei, né, de todos os trabalhos que vão desenvolvidos, principalmente na área do CECIF, que é lá a parte um centro que está basicamente estudando essa questão da reforma tributária, que está junto com o Bernardo Apico, Eurico de Sante, fazendo a PEC 45, tá? Sabe essa tua pergunta, Luiz, dizendo assim, olha, como é que o setor de TI vai ser visto, né? A PEC 45, ela tira essa visão setorial. Essa que é a proposta dela. É de não vamos ver setores, vamos ver a atividade econômica como um todo. E vamos tratar tudo da mesma forma. Essa que é o mote dessa reforma. Então, ele diz o seguinte, tem uns textos lá que dizem assim,
Se a gente começar a olhar para cada setor em sua particularidade, a gente vai começar a fazer uma coxa de retalhos muito semelhante à coxa de retalhos que a nossa tributação é hoje. Então, a proposta inicial dessa reforma é dizer assim, vamos tratar tudo da mesma forma, do mesmo jeito, ponto. Por isso que, nesse momento, é muito importante existir essa representação para mostrar as particularidades e as perdas setoriais. Para fazer esses processos de sensibilização, porque daqui a pouco, vou dizer para vocês, daqui a pouco, em vez de ter uma alíquota, a gente pensa em 2, ou pensa em 3. Por quê? Porque a gente tem que entender que a matéria legislativa é uma matéria que vai se moldando conforme os diálogos dentro da sociedade vão se estabelecendo, né? Mas eu vou dizer para vocês que quem pensa por exemplo, quem pensa na reforma tributária, não pensa no setor de TI. Não pensa num setor especificamente, não pensa no ganho ou na perda que ele pode ter e assim por diante. Não pensa. Isso não existe, né? Então, essa movimentação ela é mais importante, ela é muito importante para fazer com que isso aconteça. Só que uma coisa que a gente tem que entender também, né? E aí eu vou bater numa tecla aqui que é importante de sensibilizar, né, as pessoas para certas coisas, que é o seguinte: uma reforma é um jogo em que todo mundo precisa ceder um pouco. Porque se todo mundo ficar muito preso no seu lugar, a coisa não anda. O grande problema é aquilo que eu tinha comentado na palestra, que é o efeito de coordenação. A gente ganha com o movimento do todo. Mas se esse movimento, dependendo das pressões que acontecerem, né, for travado, a gente pode ficar só com a perda no nosso colo e evitar que outras coisas ganhem. Então, por exemplo, uma discussão que existe na parte da questão da renda, da tributação da renda, que não está na PEC 45, é a questão de quê? De tributar dividendos. Talvez a gente tenha que avançar na tributação de dividendos, mas aí a gente tem que repensar a tributação sobre o lucro da empresa. Porque só avançar de um lado e não recuar no outro, não dá, né? Se a gente falar na questão, por exemplo, da tributação lá na PEC 45, né? De dizer todo mundo vai ser tributado de um jeito igual. Tá bom, então todo mundo vai se acreditar de um jeito igual também, né? E vai se acreditar de tudo, rápido, de maneira integral. O que é insumo? Insumo é coisa que é usada no processo produtivo, ponto. Não vamos ficar discutindo, né? Energia é ou não é, não pode, né? Então, essa discussão, ela tem que ser feita de modo que, se a gente tiver que ter custos, se pague os custos, mas que se tiver ganho, que se aproprie também dos ganhos como um todo, né? Mas uma coisa que também tem que ter muito claro é que essa mudança não é da noite para o dia. A mudança que o governo do estado está propondo aqui no estado é muito mais rápida, tá? E se ela é muito mais rápida, é muito mais percebida. A proposta da 45, ela vai mudando, né, de maneira homogênea, né, ao longo de 10 anos. Então, isso também vai gerando um processo de acomodação. Então, a gente ajusta margens, preços, assim por diante, de uma maneira mais tranquila. Mas, de novo, isso é tarefa para vocês aí no CEPRORGS trabalhar daqui para diante, tá bom? Obrigado, Patrícia, pelas suas respostas, pela atenção, pela palestra. Eu passo agora a palavra para o nosso Luiz Afonso, querido, aí, para dar continuidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado ao vice-presidente Luiz Henrique Petkovic. Mais uma vez, nossos agradecimentos à economista Patrícia Palermo por sua participação nesta primeira edição virtual do Mesas TI. Algumas informações importantes antes de encerrarmos esta nossa atividade. No dia 21 de julho, próxima terça-feira, às 11 horas, realizamos mais uma webinar do Grupo de Gestão de Pessoas do CEPRORGS, com a palestra de Crismeri Correia, presidente da ABRH-RS, Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui do Rio Grande do Sul, sobre o tema Convergência, Liderança e Cultura. Fica aqui o convite para a participação de todos. Lembramos também que de 1º a 6 de agosto ocorrerá o Hackathon Inova Code Santa Maria, realizado
é uma realização da Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Agitec e da I9 Liga de Empreendedorismo, CEPRORGS e Grupo Voale. Maiores informações através do site www.inovacodesme.com.br. Lembramos ainda que teremos mais uma edição virtual do Mesas TI no dia 11 de setembro. Em breve, mais informações em nossos canais de comunicação. Não perca mais uma edição do Mesas TI. Divulgue sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS. Saiba como através do e-mail comunicacão@ceprorgs.org.br. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Patrocínio Gold, DBC Company, Patrocínio Silver, Dinamize, apoio Postmetria. Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana e um grande abraço virtual a todos.